Olá, olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre respeito, só que sobre o próprio significado da palavra respeito, mais exatamente sobre o dimorfismo na interpretação do conceito do que é respeitar. Agora, sobre como respeitar dentro de um relacionamento propriamente dito, isso vai ser discutido mais a fundo na série que eu estou lançando na área de membros do canal. É uma série que eu estou fazendo focada em relacionamentos, uma coisa tipo os pilares do relacionamento, né? É sobre como manter um relacionamento, como funciona o equilíbrio natural entre o homem e a mulher, como identificar e tratar os problemas no seu relacionamento, por aí vai. Lá eu abordo tudo, de uma forma bem direta. Vocês me conhecem, tem um motivo bem claro para eu ter que limitar esse conteúdo para a área de membros, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou começar lembrando que eu estou abordando respeito, falando de um padrão dimórfico. Então, assim, no estudo do comportamento, da biologia, tudo mais, dimorfismo é quando você tem uma diferença entre o macho e a fêmea. Ou seja, eu estou falando de um padrão que é diferente se você compara o comportamento de homens com o comportamento de mulheres, tá? Não significa que todos são assim, significa só que é o mais frequente, é o padrão. Entender isso pode te ajudar bastante a você saber lidar melhor com o sexo oposto, ok? Então vamos começar falando das mulheres. Respeito para as mulheres significa levar em consideração e validar os sentimentos ou opinião de uma pessoa, tá bom? Então, por exemplo, eu respeito a opinião dela sobre o assunto. Ou, sei lá, nossa, respeito o que ela está sentindo. Na concepção feminina, o respeito é uma coisa que está bem ligada à empatia, entendeu? Então a conclusão que a mulher tem costuma ser de que todos merecem ser respeitados. Você já deve ter escutado, as pessoas têm que saber respeitar as diferenças, por aí vai. Para a mulher, já que o respeito é empatia, você merece respeito só por existir. Qualquer pessoa merece respeito só porque ela existe, certo? E se você critica, xinga, ou pior, se você gritar com uma mulher, ela vai considerar isso como desrespeito, porque você não levou em consideração os sentimentos dela, entendeu? Mesmo que ela tenha feito alguma coisa bem errada, mesmo que você esteja fazendo uma crítica construtiva, se você palavrear de uma forma que faz ela se sentir mal, ela vai concluir que você não respeita ela. Então você tem que tomar cuidado com as palavras, porque se você não for empático, se você machucar ela, se ela se sentir mal, você está sendo desrespeitoso, certo? Esse é o padrão feminino do entendimento do que é respeito. Agora vamos lá. Para um homem é completamente diferente, tá? Pega tudo que eu falei sobre respeito para a mulher e joga fora. Vamos recomeçar. Para um homem, respeito significa você admirar alguém pelas habilidades que ela tem, ou pelas conquistas que ela tem, ou pelo caráter dela, pela honra, ou pelo papel que ela desempenha em uma determinada situação, tá? Já vira um conceito intrinsecamente ligado à noção de hierarquia. Então o homem respeita aquele que ele considera superior a ele mesmo que seja em um campo bem específico. Então a palavra-chave para você entender o que é respeito para um homem é reverência, certo? Então, sendo assim, para um homem, o respeito não é uma coisa inerente. Ele não tem que respeitar todo mundo. O respeito é uma coisa que se conquista com mérito, certo? Desrespeito para um homem é ser tratado com desprezo, é ser menosprezado. Às vezes, na verdade, desrespeito para o homem
Pode ser simplesmente ser tratado como igual, sendo que naquela situação ele deveria ser tratado como um superior. Então ele está sendo tratado como igual por uma pessoa que na verdade tinha que se referir a ele como superior. Entendeu? Então essa diferença de conceitos, para a mulher é empatia, para o homem é reverência, leva a problemas de comunicação grandes entre os homens e as mulheres. Existe uma máxima que você já deve ter escutado por aí, que é: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Né? Vocês com certeza já escutaram isso por aí. Enfim, existe uma coisa que chama teoria da mente. Eu possivelmente vou abordar esse tópico mais a fundo no futuro, tá? Eu vou dar só uma pincelada aqui porque não é o foco. Mas teoria da mente é a ideia de que as outras pessoas também têm uma consciência. Só que, diferente de você, elas têm acesso a informações diferentes, ela tem memórias diferentes, ela tem gostos diferentes, por aí vai. Então, tem uma consciência também, mas diferente da sua. A teoria da mente é uma habilidade que supostamente era para ser desenvolvida ali entre os 3 a 5 anos de idade de uma criança, né? Mas na prática não é bem assim. Você achar que as outras pessoas querem ser tratadas como você gostaria de ser tratado, é um erro grotesco de teoria da mente. Porque as outras pessoas simplesmente não são você. Então elas não vão querer ser tratadas igual você quer ser tratado. Se você, por exemplo, é um homem, olha, uma mulher, cara, é muito, muito longe de ser como você é. Entendeu? Então vamos lá, por exemplo. A mulher se sente desrespeitada quando você não é empático com ela. E isso do homem não ser empático com ela é bem frequente, porque o homem, claro, o homem dimórfico, né, costuma ser mais lógico. Quando ele lida com um problema puramente emocional feminino, ele pode simplesmente tratar como se aquilo ali fosse bobagem, besteira, entendeu? Tipo, simplesmente dar a solução para o problema dela, faz tal coisa, e pensar em outra coisa. Só que isso machuca a mulher profundamente. Às vezes, por incrível que pareça para nós homens, se você pega e dá uma solução assim para o problema dela, ela pode considerar isso como desrespeito. Porque se respeito é empatia, né, ela pensa: nossa, ele acha que é tão fácil assim, ele acha que é tão bobo assim, eu estou sofrendo tanto. Ele não deve dar a mínima para os meus sentimentos. Então você percebe o problema? Enquanto isso, do outro lado, o homem pega e fala para a mulher que ela não respeita ele. E aí ela pensa: peraí, mas eu nunca xinguei ele. Eu não deixei de ser simpática com ele, então eu respeito sim. E é até provável que ela responda exatamente isso, contrariando o que ele falou. Não, eu te respeito sim. Só que o que o homem quer dizer nessa situação é: eu quero ser tratado como seu superior. Fale comigo como você falaria com seu chefe. Entendeu? Sei lá, me trate como um rei. E nesse caso, se ele chamou a atenção dela e ela respondeu ele negando o que ele falou, ela desrespeitou ele de novo, porque ela simplesmente rebateu o que ele falou em vez de acatar, como ela faria com alguém que é superior. Ou sei lá, ele esperava que ela pelo menos perguntaria, tipo, como que eu posso melhorar? O que que eu faço? Entendeu? Mas não, ela só pega, nega e rebate. E isso só piora as coisas. Ok? Sendo assim, deixa eu dar umas dicas de como agir, tanto para mulher quanto para homem, para você aprender a lidar melhor com o sexo oposto, tá bom? Para uma mulher aprender a respeitar um homem, ela tem que imaginar que ela está falando com o chefe dela, ou até mesmo com um rei. Então você tem que lembrar, o conceito chave é reverência, tá?
Eu pretendo falar sobre reverência de uma forma mais específica, mais aprofundada em algum momento. Focar mais nisso na minha série sobre relacionamentos e tal, poder falar umas coisas mais aprofundadas lá. Mas eu vou explicar algumas coisas básicas aqui, tá? Então, assim, um truque para ficar mais fácil de entender. Você é mulher. Como que você sabe o que que você pode falar, o que que você não pode fazer quando você está agindo ali com um homem, com seu namorado, com seu marido, sei lá, seu pai? Imagina que você está em um emprego, tá? Um emprego que você precisa muito, ele é muito importante, você não quer ser mandado embora, tá bom? E o seu chefe, ele é bem mal-humorado. O cara, sei lá, acorda com a perna esquerda todos os dias, sacou? Você falaria essa coisa que você está querendo falar com esse seu chefe? Você trataria ele dessa forma? Se não, não trata o seu namorado, marido, sei lá o que, pretendente, não trata ele dessa forma. Porque isso é o que nós homens consideramos como desrespeito. Então, algumas coisas mais diretas. Cuidado com o volume que você usa para falar. Cuidado com o tom de voz. Não fala alto, não grita. Essas coisas têm que ser óbvias, né? Porque se você fizer isso com seu chefe, ele vai te mandar embora imediatamente. Agora, tem algumas coisas que as mulheres costumam ter mais dificuldade em entender. Não trate ele com desdém, com deboche, de forma passiva-agressiva, entendeu? Não faça piadas, brincadeiras que na verdade são alfinetadas ou patadas disfarçadas de humor, entendeu? Ele falou uma coisa com você, não faça cara feia, não revire os olhos. Se ele fez uma coisa que você não gostou, não fica dando gelo nele, sabe? Aquilo de ficar sem conversar, ignorando a pessoa. Não fica usando o celular enquanto a pessoa está falando com você. Isso mostra desinteresse. Você ficaria mexendo no celular enquanto seu chefe está falando alguma coisa com você? Entendeu? Imagina só, se eu tivesse uma funcionária que eu falo alguma coisa com ela, ela não sai do celular enquanto eu estou falando com ela. Aí eu falo, ela revira os olhos, ela me trata com deboche, ou sei lá, fica fazendo piadinha sarcástica, passivo-agressiva, me menosprezando, me dando gelo quando não gosta de uma coisa que eu fiz. Pelo amor de Deus. Eu ia mandar ela embora o mais rápido possível, né? Não tem nem dúvida disso. Em geral, para um homem mesmo, ser tratado com esse tipo de atitude é uma coisa inadmissível. E a mulher não costuma entender muito bem isso. Eu digo que as mulheres falam de um jeito, elas costumam se expressar de uma forma com homens, que se eu, por exemplo, tivesse o costume de falar da exata mesma forma com outros homens, eu provavelmente não teria tantos dentes na boca hoje. Entendeu? Quando você é homem, você aprende rápido isso. No primeiro soco que você toma, você percebe que não é muito legal tratar um cara com desdém, tratar um cara com desrespeito. Mas quando você é mulher, as pessoas tendem a fazer vista grossa. Porque hoje em dia não é muito bem visto você bater em mulher por aí. E essa falta de consequências naturais acaba fazendo com que elas não aprendam a respeitar da maneira adequada. Aí a mulher, muitas vezes, tem até boas intenções. Ela tá flertando com o cara, ela tem interesse de namorar com ele, por exemplo. Só que ela não sabe que é completamente inadequado ficar agindo de determinadas formas. Muita mulher acha até engraçadinho, descolado ela ser irreverente desse jeito. Ela pegar e fazer um comentáriozinho ácido, saca? Ela acha que é legal fazer isso. Que até, sei lá, atraente. É o meu jeito, sei lá o quê. E olha, o cara pode até tolerar isso. Por exemplo, se você é bem atraente e ele quer fazer sexo com você, só que depois que ele tiver o que ele quer, dificilmente ele vai achar que é uma boa ideia, que vale a pena ter algo sério com alguém que é dodói assim, entendeu? E isso torna a nossa sociedade completamente disfuncional. A mulher tem uma personalidade terrível, mas ela acha que todo mundo ama ela,
porque ela é desejada sexualmente. E não é bem por aí, né? Enfim, não vou entrar muito nessa parte aqui agora. A gente tem que falar sobre como o homem deve agir para ele respeitar a mulher da forma que ela quer ser respeitada, tá? Lembrando, não é você fazer o que queriam que fizesse com você, mas é fazer o que a pessoa quer que faça com ela, entende? Então, para um homem aprender a respeitar uma mulher, da mesma forma que a mulher ela tem que imaginar que o homem é tipo o chefe dela, o homem tem que imaginar que a mulher é tipo a filhinha dele, tá bom? Se a mulher dele, se a mulher em questão for namorada dele, esposa dele, uma mulher que ele é responsável, entendeu? Se for uma mulher que não é responsabilidade dele, ele tem que imaginar que ela é uma criancinha, mas é filha de outra pessoa, tá? Ou seja, você trata com carinho, com compreensão, com compaixão a filha do outro. Só que você não vai chamar a atenção dela, você não vai corrigir ela. Você deixa para o pai dela fazer isso, né? O socialmente aceito é que não é adequado você ficar chamando a atenção do filho dos outros. Então você tem que acabar sendo mais permissivo, sim. Entendeu? Você vê a criancinha ali, filho do outro, fazer uma coisa errada, você não vai pegar e ficar intrometendo, né? Inclusive, se você tiver problema com alguma mulher nessa situação, uma mulher que não é sua responsabilidade, eu recomendo que você jamais discuta ou brigue com ela. Isso é tipo você sair discutindo e brigando com o filhinho dos outros. Isso é extremamente esquisito. Não vai te ajudar em nada. Você nunca vai ganhar uma discussão com o filhinho do outro. Entendeu? Não tem sentido você fazer isso. Então você simplesmente não entra nesse tipo de situação, certo? Então assim, aqui vão alguns exemplos mais palpáveis, tá? Se a mulher estiver chorando, por exemplo, mesmo que seja por um motivo que você acha idiota, tá? Uma coisa que você acha estúpida. Cara, lembra, trata ela como se fosse, sei lá, sua filhinha. Escuta ela. Tenta entender o que ela está sentindo. Abraça ela, tenta confortar com palavras, como você faria se fosse uma criancinha mesmo. Então, sei lá, vem cá, neném. Calma, respira. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui com você, tá bom? O que aconteceu? Basicamente isso, mostra carinho, mostra afeto, certo? Vamos pegar uma outra situação. Ela não está conseguindo fazer uma coisa que você espera que qualquer pessoa conseguiria fazer. Em vez de você ficar bravo, tipo, nossa, que idiota, ela está fazendo errado e tal, pensa, tadinha, ela não consegue fazer isso ainda, entendeu? Se ela for da sua responsabilidade, ajuda ela. Se ela não for da sua responsabilidade, você pergunta, você quer ajuda? Não chega ajudando, porque isso pode incomodar ela. Agora, imagina que ela tá, sei lá, a mulher chega e começa a desabafar sobre um problema com você. Mesmo que você ache que ela tá fazendo drama à toa, escuta o que ela tem a dizer, sem deixar parecer que você tá julgando. Diz pra ela que vai ficar tudo bem, entendeu? Se ela for da sua responsabilidade, você acalma ela e depois ajuda ela a pensar em uma forma de resolver. Se ela não for da sua responsabilidade, só acalma ela e pronto. Não inventa de ficar tentando dar a solução, tá bom? Se ela não pedir de forma explícita para você ajudar ela a resolver a situação, significa que ela não quer a sua ajuda. E ficar tentando ajudar só vai piorar a situação. Ela só quer carinho e compaixão. Se você ficar tentando dar solução para o problema dela, ela vai sentir que você está diminuindo, você está desvalidando os sentimentos dela. Entendeu? Então, não faça isso. Claro, se é uma mulher que é sua responsabilidade, aí é sua responsabilidade que você tente ensinar ela uma forma de ela não passar por esse problema de novo. E aí é um outro contexto, né?
Mas agora, uma mulher que não é sua responsabilidade, ela começa a desabafar com você, cara, escuta, dá carinho pra ela e é isso. É só isso que ela quer. Mostra que você respeita ela tendo empatia, tá? A palavra-chave é essa, empatia. Enfim, vai ter muita mulher que, ao escutar isso que eu tô falando, vai ficar brava, do tipo, ah, mas você tá infantilizando as mulheres, isso é um absurdo, a gente é adulta, sei lá o quê. Mas, sinceramente, ações falam mais alto que palavras, tá? Então, por mais que a pessoa em questão não tenha, às vezes, a autoconsciência necessária para saber que ela gostaria de ser tratada assim, vai por mim, ela gostaria sim de ser tratada assim. Então, por mais que as mulheres e homens também, ouvindo esse podcast, possam achar que eu sou politicamente incorreto por falar essas coisas todas, eu proponho a você o seguinte: faz o teste. O empirismo, ou seja, o teste e a avaliação do resultado depois do teste, né, o empirismo, ele pode quebrar completamente qualquer conceito mágico que você tem na sua cabeça de como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam funcionar. E é exatamente isso que eu tenho como proposta nesse canal. Ensinar coisas que podem ser úteis de maneira mais pragmática, prática e fácil de aplicar, tá? Então eu te desafio. Começa a dar o respeito que o sexo oposto pede e observa se a sua vida melhora. Eu vou estar aqui esperando. Vigor e Hiperbóreo.